E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma leitura de runas acontecendo aqui no canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor e vamos falar da vida, vamos falar dos caminhos, teremos orientações, previsões, tudo o que você precisa para se conduzir da melhor forma pela sua jornada. O nosso tema dos trabalhos de hoje é o que está para acontecer na sua vida. Então, olha só, para quem está comigo no dia a dia do canal, sabe que ontem teve a leitura para o mês de dezembro, o que você irá viver em dezembro. Então lá a gente coloca que são situações que percorrem o mês todo. Aqui são fatos mais rápidos, sabe? Energias mais próximas, o que é mais iminente para a vida. Então você que participou da leitura de dezembro e está nessa também, você vai poder somar informações para os seus caminhos. Se você não participou da leitura do mês de dezembro e está aqui, faça valer, né, o que você tem para receber aqui, e se desejar, acompanha depois também a leitura do mês e você vai poder naturalmente ter mais informações aí, tá legal? Olha só, então, como de costume aqui, a gente vai fazer 3 aberturas com as runas, tá? E você vai, aqui temos as nossas sementes. Hoje, no momento em que eu for fazer a tiragem, serão cartas rúnicas que vão acontecer na mesa, tá? Então eu mudei a toalha hoje, a gente vai fazendo as nossas variações por aqui, né? Mas para as nossas 3 aberturas, então você tem a opção 1, que é a Raulita branca, a opção 2, que é a Ônix, e a opção 3, que é o Jaspe vermelho, para participar hoje, tá? Então, nesse momento inicial, como sempre, é a sua intuição que te conduz. Pausa o vídeo, caso você queira se concentrar um pouquinho, né? E se você já se definiu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o like, deixa o hype. Na descrição aqui abaixo você vai ter o tempo para cada pedra, para cada abertura. Você pode ir abaixo, clicar, ir direto para aquela que você selecionou. E se você fica então na Raulita branca, que é a opção 1, então é para já. Vamos aos trabalhos para você. Primeira coisa que a gente faz é abrir o arcano. Vamos nessa. Seu arcano, você comigo na Raulita branca, roda da fortuna, sortes e bênçãos no seu nome para acontecer nos próximos dias, então. Movimento para a vida, coisas que acontecem rápido, virada de mesa, sabe? O que está por baixo fica por cima, energia de mudança. A roda da fortuna é a sorte a seu favor, tá? Então a gente tem aqui dias muito prósperos para você pela frente, com bons resultados, com aquela ajudinha da vida, sabe? Às vezes a gente precisa disso, né? Vamos combinar, a gente sempre precisa disso. Fazemos a nossa parte e a gente precisa de circunstâncias também favoráveis para que a gente possa desempenhar bem o nosso, correto? Então, a roda da fortuna te coloca nessa maré positiva, sabe? Para as coisas funcionarem, movimento, dias de oportunidades, então presta atenção, tá? Oportunidades, roda da fortuna. A fortuna é o sentido da sorte, não é a fortuna da grana, é a sorte, são as bênçãos, tá? Então, dias de oportunidades, dias para você conseguir reverter resultados negativos, colocar ordem na vida, sabe? Então, a sorte bate na sua porta. E você pode escrever comigo aí, eu recebo toda a sorte em meu nome, sabe? Escreve, afirma, decreta. Vamos para a vida, vamos que vamos. Hora das runas para você. Você já sabe que aqui a sua pedra escolhida te representa no campo de jogo, tá? Isso é uma referência nossa aí para tudo que vai acontecer. Para quem está chegando agora, sempre tem gente, né, participando pela primeira vez, o canal está crescendo, até coloquei um agradecimento na comunidade, né, falando aqui que chegamos a 30 mil inscritos. Então, sempre tem gente chegando, a pedra que você escolhe te representa.
no seu campo de jogo, e as runas que vão cair mostram todo o cenário de vida para você. E a sua sorte está lançada. Vamos trocar uma ideia aqui? Ó, o que está para acontecer na sua vida? A runa mais próxima aqui da sua pedra, te representando, né? É a runa Gebo, que já vem trazer energia de união, relacionamentos fortalecidos aqui, tá? Ainda que essa runa caiu fechada e sobrepondo um pouquinho aqui, mas é uma energia que se apresenta e eu vejo assim uma situação surgindo. É como se essa runa ela estivesse aqui, ó, revelando, né, uma energia, como se ela estivesse aqui abrindo, aqui está por baixo, revelando uma energia que está aqui vindo participar da sua vida, dos seus caminhos, tá bom? Então temos essa condição aqui de relacionamento, de pessoas, sabe, participando da sua vida, energia de troca, compartilhar, dar e receber, alguém aí junto com você na sua jornada, reaproximação entre pessoas que se gostam, pessoas distantes, melhoria dos relacionamentos familiares, relações sociais, contatos profissionais, tá? A gente leva isso para todos os sentidos, não é só relacionamento amoroso, tá? É tudo o que nos leva a lidar com alguém para viver. Então tem essa energia, sabe? E já olhando para isso junto do arcano, onde a sorte está favorecendo, a roda da fortuna traz movimento, sabe? Então são as coisas que saem de assuntos travados para poder funcionar, para poder conectar melhor aquilo que dá para desenrolar entre pessoas que têm algo para fazer juntas na vida, né? Seja para viver bem a dois, pensando em amor mesmo, seja uma amizade que dá para ser melhor do que tem sido, a relação em família que dá para ser melhor do que tem sido, tá? A gente pega muito dessa condição aqui. Nessa energia de mudança da roda, a gente tem que estar preparado exatamente para esse conceito também, mudança, tá? O que não muda morre, certo? Sabemos disso. Então, lidar com mudanças na vida é um aspecto necessário, essencial para a gente continuar vivendo, para a gente continuar caminhando, para a gente acompanhar o fluxo das energias e para a gente receber aí as nossas bênçãos, né? Senão, se a gente manda um sinal de freio puxado para a vida manda esse mesmo sinal de volta para nós e aí nada funciona, nada anda, nada flui, né? Então, se a gente emite o sinal de, olha só, eu quero me movimentar, eu quero ir para frente, né? Eu desejo mudar, mudanças positivas, aceito as mudanças positivas que virão, tá? Aí a gente começa a entrar num fluxo de movimento, de prosperidade, porque movimento é prosperidade. Então, é claro que esse arcano tem muito dessa energia próspera também, tá? E aqui no centro do jogo, por que eu estou falando isso para você? Porque aqui no centro eu percebo situações que acontecem, tá? Fora de controle, então eu digo para você, os próximos dias são um pouco difíceis de você seguir um plano à risca. Claro que a gente planeja para viver, todo mundo precisa ter um plano de ação, ninguém pode ficar aí solto, né, no universo, um barco sem remo, à deriva, vendo para que lado a correnteza leva, né, para que direção o vento te empurra, não dá, a gente tem que ter um plano de ação. Ocorre o seguinte, tem dias que a gente tem uma energia mais tranquila para seguir os nossos planos e às vezes tudo acontece assim mais fora do alcance das nossas mãos e a gente precisa fazer o quê? Ter a sabedoria para se adaptar, tá bom? Então eu digo isso para você, seja uma pessoa flexível, procura trabalhar esse conceito de você se adaptar às circunstâncias, porque essa runa que está aqui, ela mostra situações que acontecem, que são diferentes do planejado, tá? E a princípio, né, pode te dar aquela insegurança de, ai meu Deus, vai sair diferente agora. Sair diferente não significa sair errado. Pega essa visão, tá? Essa runa que está aqui talvez reflita um pouco dessa preocupação que te bate, de uma angústia, de, poxa, eu planejei, na hora de executar não está rolando, as coisas estão aqui, né, acontecendo de um modo diferente. Não se aflija nessa hora, tá? Por quê? Eu noto as circunstâncias que acontecem de uma forma diferente em relação aos seus planos e que trazem resultados e que geram prosperidade, tá? Ou seja, sabe, aquelas situações assim
inesperadas, mas que vêm a calhar, é o que as runas estão dando aqui para você, tá? E a gente já sabe, né, com a energia que está mais próxima ali da sua pedra, que tudo isso tem a ver com a ideia de participação de pessoas na sua vida, tá? Então, sabe, às vezes, vamos supor, se a gente estiver olhando aqui para um contexto de vida amorosa, aquilo que se combina não dá, mas tranquilo, não leva isso, sabe, de uma forma assim negativa, porque aí, nossa, né, tem gente que já faz aquele bico, né, porque, poxa, já combinou e aí no dia de a gente sair, a pessoa fala que não pode. Calma, não entorta o negócio não, sabe, porque a gente percebe aqui coisas que fogem do planejado, do combinado, mas que acabam funcionando melhor do que o esperado, né? Então, às vezes, um lugar que se pensou para ir, algo que se pensou para fazer e não deu, mas a gente tem aqui um plano B, vamos lá, né? Então, sabe, e aí a coisa acaba sendo melhor do que se imagina. Funciona como talvez o plano original acabaria não funcionando, tá? Então isso é muito interessante. Uma circunstância que eu quero comentar com você aqui é que, e você deve estar observando comigo, quase que a totalidade das runas caíram abertas aqui, né? Isso tem um valor também, tem um significado. Quase que o jogo todo, quase que o futark todo se apresentou aqui para você. Isso, sabe o que significa? Muita abertura para a sua vida, muitas possibilidades. Olha só, não à toa a roda está aqui, né? Uma energia de oportunidades para viver. Então, muito está se apresentando e dentro disso eu vou te falar também algo que será muito importante para você nos próximos dias, que é trabalhar as suas escolhas. Não vai dar para fazer de tudo ao mesmo tempo, sabe? Então surge um convite daqui, um convite de lá, uma coisa para fazer, uma oportunidade, não vai dar. Você vai ter que, né, se definir aí para você ter um bom aproveitamento, né, de algo que você escolhe, que você prioriza. No sentido de compras, tá? Cuidado, nossa, uma promoção daqui, uma promoção de lá, né? Aqui as runas estão dando esse aspecto, né? Essa situação que envolve o lado financeiro também, e o quanto isso pode agitar a sua vida, a sua cabeça, aí você, sabe, fazer loucura porque não quer perder chance de nada, promoção nenhuma, e vai e compra tudo e aquela coisa de, depois, né, eu tô jogando a bucha pro meu cartão, né, meu cartão que se vire, né, mas a fatura vem no seu nome, né, então é saber lidar com as consequências, tá? Presta atenção nesse aspecto financeiro também, porque veja essa energia pegando forte, sabe? E você pode acabar indo além dos seus limites. Já pega essa visão. Talvez você já esteja sentindo aí a mão coçar, você já está visando uma coisa daqui, uma dali, uma coisa que você quer comprar, um lugar que você quer ir, um show que você quer ir, um barzinho com a galera. E agora, né? Então, né, nesse aspecto, sim, dá uma planejada aí, procurar seguir mais disso, tá? Aqui tem muita coisa, muita energia aberta, então eu vou dar uma selecionada para conversar com você, né? Mas já fica esse grande sentido geral de muitas oportunidades, dias de oportunidades, de abertura, de você conseguir reverter situações adversas. Então, eu digo, assim, a presença de espírito será fundamental aqui. Nessa partezinha aqui, eu tenho a situação de melhoria nas relações, tá? E isso, para quem participou na leitura de dezembro, eu me lembro que teve uma opção lá que falou disso, tá? Então, para quem participou lá e calha, que pegou justamente essa mensagem, tá pegando aqui também, é reforço positivo das runas para você. Temos aqui a situação de melhoria nas relações, de relação que se renova, tá? De alguém que sai da defensiva com você, a pessoa que se permite mais estar em contato porque tem um amadurecimento aí. Então, falando de amor, para quem está lidando aí com gente que fez bico, que virou a cara, que está fazendo birra, que está cansando a sua beleza, que está te testando, sabe? Então, quem se afastou, e às vezes foi por besteira, tá? A gente tem aí uma mensagem das runas para você nesse sentido. Fatos que se deram por imaturidade e tem um amadurecimento aqui que traz uma energia de renovação de quem, sabe, se abre e para com essa coisa de criar disputas. Então nós temos uma situação melhor aqui de parceria,
que surge, tá? E ainda, eu tenho para você a seguinte situação. Aí já vai um pouquinho além, né, do nosso tema, tá? Porque o tema diz o que está para acontecer na sua vida. Mas claro que a gente vai um pouco para frente, um pouco para trás também, dentro disso, né? Um pouco para trás, às vezes, para a gente trazer um entendimento ao presente, um pouco mais para frente, no sentido de um desdobramento que eu percebo aqui, né? Daquilo que circunstâncias que estão dentro dos próximos dias podem trazer como desenrolar para a vida, pensando, sim, um pouco mais em sequência, tá? E aqui eu tenho a instrução para você de você ser a pessoa de fé naquilo que você entende que é o que você mais quer hoje. Pensa aí, o que você mais quer hoje, o que você entende que é a sua prioridade, o que pode ser um grande sonho, mas assim, eu estou falando de algo grande para a sua vida, eu não estou falando de uma vontadinha, tá? De algo grande, do que você sonha, sabe? De uma ideia, de um sonho antigo, de uma ideia muito presente, você buscando encontrar caminhos para ter essa realização, tá? As runas mostram que o espiritual te amparam dentro desse seu propósito, mas aí você precisa ser a pessoa paciente para chegar lá. Não abra mão dos seus sonhos, tem essa informação para você na mesa, tá? O espiritual está aqui, a seu favor. Essa runa pede para você ter paciência, tá? A gente percebe as coisas que vão levar um certo tempo aqui para acontecer, mas tem aqui, olha, a esperança, a melhoria de vida, aquele vislumbre que de repente é o que você está desejando que a vida possa te mostrar, para você não perder as suas esperanças, né? E essa é exatamente a runa da esperança, que traz aqui um sentido de realização, tá? De felicidade, de harmonia, de tranquilidade, paz de espírito, porque isso acompanha a ideia de realização, de a gente ter aquela sensação de batalhar, persistir, não desistir dos sonhos. Poxa, consegui, missão cumprida, fiz algo muito bom por mim mesmo, sabe? Temos essa mensagem se desenhando, tá? E isso é uma revelação das runas para você. Essa runa aqui, ela traz a ideia daquilo que está sendo revelado e que vai te colocar num novo ciclo de vida, onde você vai ter todo o sucesso que você está esperando. Então, o que eu tenho para te falar é assim, algo que você quer muito hoje, mas lembra do que eu disse, não é uma vontadinha, tá? É um desejo muito forte aí dentro de você, é aquilo que você sonha, é uma ideia antiga que você persegue, tá? As runas podem estar mostrando para você a seguinte ideia, o seguinte conceito, olha, esse sonho antigo seu, essa ideia que você deixou lá numa prateleira, né? Que talvez você nem esteja buscando tanto hoje, mas que você nunca esqueceu, sempre ficou lá porque tem uma conexão muito forte. É o momento de as coisas começarem a sinalizar que está na sua vez de viver, de poder viver exatamente o que você deseja, tá? Então, olha que interessante, eu não estou falando que acontece a realização desse sonho, desse desejo para você nos próximos dias, mas o que eu estou falando é que nesses próximos dias tem um insight, tem um vislumbre nesse sentido, é uma circunstância inesperada, sabe, onde a vida pode dar um 180 aqui e te colocar exatamente numa direção onde você percebe que é possível sim chegar onde você deseja, ter o que você quer, por mais complicado que andou parecendo, tá? Isso vai te dar uma renovação de ânimo. Então temos essa circunstância aqui na mesa. Então pegamos assim visões muito poderosas, né? Pega bastante o que eu disse para você mais lá no início. Saiba se adaptar às circunstâncias, considera flexibilidade, sabe? Você fluir conforme a vida, o que a vida tá mostrando para você agora, inclusive nesse aspecto do que pode ser um grande desejo, um sonho antigo seu, tá? Aquilo que às vezes você fala, isso aí eu queria muito, mas enfim, né? A gente tem que ser pé no chão. Sabe quando a gente começa assim a jogar a toalha mesmo? Então tem uma situação aqui para te mostrar que, olha, não joga a toalha não. Não abre mão não, porque tem para você e a coisa é bem por aí, tá? Inclusive essa condição aqui, central na mesa, sabe? Situações que acontecem e a gente não está esperando, tá? Que pode mexer, estremecer as nossas bases ali a princípio, tá?
Mas isso muitas vezes é um mecanismo da vida também, sabe? Para nos dar assim uma chacoalhada e nos ajudar a perceber que talvez tudo esteja automatizado demais, está tudo rotineiro demais e está precisando às vezes, né, de ter aquele abalo, sabe? Para a gente perceber como é possível remanejar as peças, os caminhos aí, tá? Gente, então, né, essa foi a parte aqui do nosso lançamento com as runas. Agora vai acontecer um pouquinho da tiragem para você também. E como eu disse, hoje eu vou colocar cartas rúnicas para você, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, nesse momento, sai o seu corinho aqui, tá? Passo a sua pedra para cá. Para a gente seguir nas mensagens olhando as cartas rúnicas. O que temos aí para você? Luta pelo que é seu, luta pelo que você quer, tem resultado. E exatamente a situação que eu te falei, de um insight que tá para rolar, um vislumbre que a vida vai te dar, sabe? Às vezes aquela fagulha de esperança que é o que você está buscando, que talvez seja até o que você acabou perdendo, mas tem um resgate aí, né? Que é para a vida te mostrar qual é a sua verdadeira direção, com o que está no seu nome. Então, aqui a gente tem essa runa te chamando para a luta, para a vida. Exatamente para você ser a pessoa que não foge da batalha, porque você tem conquista para receber aqui, e aqui exatamente são os dias melhores que vão te possibilitar ter essa conquista, tá? Essa circunstância, então, ela está muito dentro da parte do que foi a sua caída das runas, né? Ali no nosso corinho. Então tem aquele sentido, não do que está para acontecer no sentido de um resultado para você, mas essa é a parte de algo maior para a sua vida, algo que está no seu nome e você de repente já tinha achado que não, já estava aí recalculando as coisas. Então as runas estão aqui te fazendo uma grande chamada para você não ser a pessoa que abre mão do seu caminho, continua na luta porque tem resultado para você. E exatamente os caminhos que vão viabilizar isso para você estão para surgir aí. Tá? Essa é a runa que traz melhoria para a vida, é a esperança, é a luz que nasce depois de dias escuros, tá? Então, aqui você está recebendo a bênção de compreender que você pode se recolocar, se reposicionar na vida aí da melhor maneira, conforme os seus sonhos, tá? Nós temos agora, dentro dos próximos dias, agora sim, falando mais considerando o que está para acontecer na sua vida, comunicação para surgir. Alguém que entre em contato com você aqui desejando esclarecer um assunto, tá? Essas runas falam do sentido de procura para iluminar uma situação que ficou difícil. Tem aqui muito desejo, tem vontade, tem desejo de viver, tem ambição, sabe? Então isso daqui, nesse aspecto de quem entra em contato, de uma comunicação que tem para acontecer, são runas que falam de quem gosta muito de você aqui. Por mais que certas atitudes podem ter demonstrado o contrário, né? Mas eu vejo muito de um ímpeto, sabe? De uma pessoa decidida, com uma ação bem direcionada, gente que sabe o que quer e que chama para conversar, querendo esclarecer alguns pontos aí, tá? Isso por quê? Porque tem a ver com a ideia de querer estar ao seu lado, tá? Não é só para tirar peso de consciência e seguir, não. É uma energia aqui de quem gosta muito de você e quer poder, sabe, fazer reparações na vida, consertar alguns erros cometidos. Temos aqui agora a runa de Odin, que veio para sua mesa, a runa que mostra o karma superado, sabe? Circunstâncias
resolvidas e um espaço. Essa runa de Odin aqui é como a runa em branco, né? Então ela dá também aquele espaço para que se possa escrever novas histórias, né? E isso fala de uma situação de recomeço para você, tá? De superação de algumas complicações do passado, por muito que se acerta aqui por conversa importante que tem para acontecer, gente que entra em contato com você aqui, força de comunicação fortíssima, realmente, força fortíssima foi bom, mas tudo bem, é isso aí, né? Melhor uma força fortíssima do que uma fraqueza fraquíssima, né? Vamos combinar aqui? Então, aqui a gente tem a ideia de um recomeço, sabe? É como a vida te dá, assim, uma chance. Olha, beleza, zerou os problemas, vai de novo aí, sabe? Então, é como você ganhar mais uma chance na vida, poder recomeçar, poder tentar de novo. E aqui, tudo fluindo muito bem nos seus caminhos, mas harmonicamente, com boas revelações, com grandes descobertas. Essa é uma runa de descobertas, de revelações que se farão para você nos próximos dias e coisa que você vai gostar de saber. Porque essa runa traz alegria, tá? A partir daquilo que se tem para perceber, para descobrir da vida, as notícias que chegam, sabe? Dando novas possibilidades. Odin vem aqui trazer grandes possibilidades para a vida. Então tem boa notícia pela frente aqui. Você vai receber revelações e você vai gostar de saber do que a vida tem para te mostrar, tá? E tá muito ligado a isso daqui. De alguém que entra em contato, comunicação para rolar, atitude, ação bem direcionada, quem quer esclarecer alguns pontos, sabe? Então vejo assim, olha, um grande acontecimento aqui e isso vai muito dentro das suas relações, tá? Que eu acredito que possa exatamente nos trazer de volta a essa vibração aqui da roda, né? Onde nós damos um giro de 180 na vida aqui. O que está por baixo fica por cima, o que está parado se movimenta, tem força de destino. A roda da fortuna no tarô também fala de situações que eliminam forças do acaso, tá? Aquilo que está conectado para viver. Então tem muito aqui do que daquilo que está no seu nome, dá um jeito de te encontrar, tá bom? Pensa dessa forma e aceita as bênçãos que a vida está trazendo para você, porque às vezes a coisa não é exatamente do nosso jeito, mas a vida vem e te dá assim, olha, né? Abre as mãos, sabe, de uma maneira que você não pode recusar, sabe? Chance de ser feliz, conquista, oportunidade, então presta muita atenção, tá? Em toda essa movimentação aqui, nos seus caminhos, considerando os próximos dias, tá legal? Então essa foi a leitura para você aqui na Raulita Branca. Curtiu? Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreve, ativa o sininho aí, conversa comigo nos comentários, deixa aí as suas palavras, tá? E vamos seguir trabalhando. Recolhemos agora aqui então. Vamos ao trabalho, opção 2, pedra ônix, vai ficar aqui no campo de jogo, te representando. O que acontece antes de tudo para você é a abertura do arcano, que vem com o diabo, tá? Então, o que está para acontecer na sua vida? Com o diabo, eu vejo aqui a situação de você viver uma libertação. A ideia de você quebrar essas correntes aqui do diabo, viver mais do seu jeito, a vida te dando possibilidade para isso. E o arcano 15 do tarô, o diabo, ele tem assim uma energia muito forte de elemento terra, para trazer força de realização, para que tudo aconteça rapidamente, especialmente no que diz respeito aos assuntos mais carnais, mais materiais, né? Tudo que envolve o elemento terra. Então, falando de finanças, falando de amor, energia de relacionamento, assuntos profissionais, materiais, financeiros, tá? É um arcano de resultados rápidos. Então,
a gente está vendo assim, olha, muita circulação de energia material para você nos próximos dias e também a força do desejo que está nesse arcano, tá? A sensualidade, né? Essa coisa de energia sexual mesmo, também desse arcano, se apresentando, tá na área, sabe? Então, situações que mexem com os sentidos, tá legal? Eu vejo essa grande força se apresentando para você aí, está para acontecer na sua vida, tá? Então a gente tem todos os arcanos do tarô tem o lado luz e o lado sombra, né? Muita gente que olha para o diabo só vê problema ali. Não é bem assim, tá? O diabo pode ser incrível, a temperança, que é o anjo lá, pode ser às vezes não muito legal. Depende da circunstância, depende daquilo que se sente, tá? É a intuição conectada e aqui eu estou sentindo exatamente isso para te passar. Considerando aí os próximos dias, o que está para acontecer na sua vida, é um arcano muito forte de materialização, sabe? De resultados rápidos, de coisa que tem o aspecto assim, ó, prático para a vida e bora e vamos viver e é isso, sabe? Chance que chega, vamos lá, é curtir, não é pensar muito não, tem uma oportunidade daqui, vamos fazer acontecer, é muito isso, tá? E claro que para você poder viver isso, olha como uma coisa está ligada à outra. Tem a ideia da libertação, que eu falei, de você quebrar as correntes do diabo. Por quê? Para você viver aquilo que mexe com os seus sentidos, aquilo que você quer fazer, você tem que se bancar na sua vontade também. Isso é ter personalidade para viver a vida do seu jeito e fazer o que você quer e como você bem entende, né? E isso é libertador, tá? Você saber que você não precisa passar a imagem de santa, de santo para ninguém, né? É você vivendo a sua vida com o que você acha melhor, sabe? Fazer o que você entende que tem que fazer, desde que ninguém seja prejudicado naturalmente, né? Porque as tentações do diabo às vezes podem nos conduzir por certos caminhos meio estranhos. Então é uma questão do discernimento, né? E você, claro, viver, aproveitar a oportunidade, circular essa energia sim, tá? Porque ela é importante para a vida. Então, você pode decretar comigo, vamos pensar aqui, para você participar nos comentários, eu sou quem eu sou, tá? Isso vai te ajudar, sabe, a se conectar mais com a sua essência, mostrar que você veio viver do seu jeito sem esquentar a cabeça, é você sem precisar buscar aprovação de ninguém para viver. Não interessa o que pensam, o que acham, é o que você pensa, é o que você acha. Eu sou quem eu sou, tá? Então coloca aí nos comentários, participa e vamos às suas runas. Com o diabo na mesa, eu digo para você assim, a chance de viver e se pensar muito passou, tá? Pensa, pega essa visão, para você não ficar elaborando demais as suas vontades. Chance que acontece agora e não depois. E temos o seu jogo aberto. Ah, rapaz, ó, aqui tem uma situação muito legal, hein? Essas runas aqui podem falar de casal, tá? Você com alguém e essa runa aqui é uma runa de fertilidade, é uma runa de muito potencial energético que pode trazer muito de energia sexual aí, tá? Também. Mas não só isso, né? Claro que a gente não vai levar tudo só para esse lado, naturalmente, tá? É uma runa também que fala de alívio, descontração, né? Conseguir passar por cima de coisas difíceis que aconteceram, vencer um ciclo para abrir outro. Isso fala muito de um novo momento numa relação aqui, tá? Temos essa situação muito interessante na mesa. Aqui a runa que pode representar a energia feminina e aqui a masculina. E nessa hora, naturalmente, a gente vai além de gênero, de orientação sexual, de tudo isso, né? Se o seu caso assistindo aqui
você mulher com outra mulher, você homem com outro homem, tá tranquilo, tá falando de você com quem precisa ser para você, tá? É que as runas têm essa energia, né, daquilo que vai conectar pelas polaridades, então a gente pode ter a percepção. Gente, isso daqui é poderoso na mesa, tá? Justamente a runa que pode falar da presença da energia feminina, a runa que traz a presença da energia masculina. As duas, olha só, vamos pensar junto. Qual é a chance disso acontecer, né? De eu misturar tudo como você me viu fazer, lançar as runas. Primeiro, tem runa que cai aberta, runa que cai fechada, ó, fechada, 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 fechada. As duas que falam dessas energias, que podem representar pessoas, né, caíram abertas e caíram juntas, lado a lado. Isso não é coincidência, tá? Isso é direcionamento oracular. E ainda mais com uma runa assim, olha, que vem com uma grande energia entre essas duas pessoas para estarem juntas, tá? Muita lenha para queimar aqui, olha, né? E realmente o que pode ser uma nova fase na relação, um ciclo aí que fechou, outro que está abrindo um novo momento a dois. Temos aqui força de recomeço, tá? Aí vamos pensar juntos. Ah, Leandro, mas eu não estou pensando na minha ex, no meu ex, eu não quero saber. Para quem está nessa vibe, essas runas podem ser muito sobre isso. Mas para quem não está, não é só isso também, tá? Não é mesmo, tá? Isso pode ser sobre você ter tudo para conhecer alguém aí. Um novo amor na sua vida, um novo relacionamento que surge, sabe? Esse momento onde a vida conecta e coloca pessoas frente a frente, você podendo recomeçar, reescrever a sua história. No amor nós temos essa condição aqui, né? Para você que não está pensando em ex, ou para você que participou, por exemplo, da leitura do mês e você teve ali a informação de virar páginas, né? De entender que a gente tem que tocar para frente, pode ser, olha, uma nova oportunidade, um novo alguém, enfim. A questão é muito dessa força, de se poder estar com alguém de muita energia para rolar aqui, tá? Muito legal isso. Claro que também essas runas não estão falando somente sobre casos amorosos, vida íntima, estar com quem se gosta, o novo amor, não é só isso também. A gente tem a ideia de um novo momento para a vida com um grande potencial para você agir, hora de você fazer aquilo que você quer, por quê? Resultado rápido está aqui, é uma questão de você se bancar nas suas vontades. Para você então que não está pensando em amor, em nada disso, você está de olho no seu caminho profissional, nos seus projetos pessoais, você que tem aí uma ideia em mente, né, e está querendo fazer uma coisa aí da vida que é específica, que é uma vontade sua, de trabalhar com tal coisa, sei lá, né? Olha, uma grande energia para isso agora, para nascer, para se desenvolver, hora de você realmente ter atitude baseada no que as suas emoções te pedem, tá? E o diabo, como eu falei, é sobre você se bancar. Aí é a personalidade, porque não interessa o que os outros acham, sabe? É sobre você, é sobre o que você quer da vida, é sobre você fazer valer a chance de estar aqui escrevendo a sua história, tá? Então, dentro desses próximos dias, o que está para acontecer na sua vida? Vem esse caminho para você poder fazer o que você quer. E aí é a postura necessária para isso também, tá? E eu vou te chamar a atenção para um fato aqui que é o seguinte. Essa runa aqui que fala de um grande potencial de energia para você, de um novo momento de vida, de uma nova fase na qual você se encontra, caiu justamente em cima da pedra que te representa. Isso significa que essa energia está muito nas suas mãos mesmo, sabe? A possibilidade de fazer acontecer. Uma runa de muita fertilidade, de energia fértil que pode dar força de vida. Circunstâncias inesperadas e favoráveis te aguardam nos próximos dias, tá? Porque o espiritual te abençoa aqui para que você tenha revelações que vêm a calhar, descobrir coisas boas da vida, perceber caminhos, coisas que dão certo, tá? Vejo essa circunstância aqui para você. O que mais que eu posso perceber? Aqui, gente, nós temos a situação de você ter que ser persistente também naquilo que você busca, tá?
Cuidado para não desanimar assim muito fácil também, tá? A gente precisa ter uma clareza na vida que é assim, coisa que não tem jeito nenhum de dar certo, né? E aí, claro, é a nossa sabedoria de não ficar batendo com a cara na porta, né? Mas às vezes tem aquelas coisas que é uma questão de tempo e a gente tem que se propor, tá? Então, ser paciente, esperar o momento, a hora certa de tudo, né? É legal, eu acho que te convém aqui também, mas tem uma orientação mais específica ainda para você, dentro desses próximos dias, e que está exatamente aqui, olha. Essa runa, ela fala sobre o quanto é importante você se fechar um pouco também na sua energia em relação aos seus projetos pessoais, tá? Porque tem uma força de renovação aqui, nessa runa, que é Berkano, exatamente com os caminhos que se abrem, o que pode frutificar para você, dar muito certo para você, tá? E é muito importante você ficar na sua em relação aos seus planos aqui, né? Não abrir tanto da comunicação. A runa de comunicação que te pede um silêncio nessa runa aqui. Se fechar um pouco na sua energia em relação aos seus planos para dar chance de as coisas se desenvolverem para você, tá? Então cuidado com, de repente, acabar se empolgando, né? E aí acabar contando o que não deve para quem não deve e tirar força de realização dos seus planos, tá? Se vem isso daqui como orientação para você, em um tema onde a gente fala do que está para acontecer na sua vida, fica muito claro o que está rolando, né? É porque tem energias rondando os seus caminhos que não é muito legal e você tem que se preservar. Pode ter gente querendo se informar sobre você, sondando a sua vida e que não vai acrescentar, que às vezes é gente que vem e joga aquele zoião, seca a pimenteira, sabe? Então, vem essa instrução, não é à toa, tá? E principalmente porque isso daqui vem como orientação espiritual para você. Chama atenção para essa runa aqui que fala exatamente de força espiritual, tá? Ela aponta exatamente para essa circunstância toda aqui, que eu trouxe para você como orientação e que nas entrelinhas fala de gente por perto aí de você que não acrescenta, e digo mais, são coisas assim que se revelam, tá? E você vai saber aí quem anda por perto de você dentro dos próximos dias e que é gente que, assim, não vou dizer que é de quem você tem que se afastar, tá? Isso vai ficar na sua decisão, na sua avaliação, até porque um oráculo não diz para ninguém, né, o que deve ser feito. Um oráculo nos passa informações. A gente tira o véu de Maia daqui, consegue enxergar mais do que pertence à realidade, mas que não está, né, ao alcance dos nossos olhos, tal como a gente pode enxergar no dia a dia. Aqui é a oportunidade de a gente ir além. Quando a gente lança as runas, abre esse portal, então a gente está enxergando o que esse portal nos revela sobre os caminhos, tá? Então eu percebo aqui a situação exatamente de alguém perto de você e que pode ser gente que se mostra a favor, como quem te apoia, mas não. É o tipo de pessoa que está ali preparada para jogar água no seu chope na primeira chance, tá? Então não por acaso nós temos essa orientação para você como força espiritual, né? E uma revelação que você terá nesse sentido, tá? E aí, se a gente pensa no arcano, na questão da personalidade, de você se bancar, o que nós temos aqui? Gente que está ali de prontidão para te desencorajar a viver o que você quer viver, a seguir as suas vontades, sabe? Aquele tipo de pessoa pé de breque, né? Que tudo que você fala, a pessoa parece que tenta dar uma azedada, né? Aquela pessoa ali às vezes meio amargurada e tal. Então eu acho que essa percepção ela é muito importante para você, tá? Além de tudo que foi conversado, ainda olhando aqui para o seu lançamento, para o que está no seu campo de jogo, eu tenho mais força de realização nos seus caminhos, tá? Resultados de vida, a sua colheita está aqui, então tem frutos para você colher dentro dos próximos dias, isso está para acontecer na sua vida e é situação importante, tá? Porque está relacionado aqui à sua estrutura de vida, ok? Então a gente percebe, né, nessa questão de estrutura de vida, muito aqui dos resultados materiais,
ao seu alcance, do que você pode alcançar, da energia que as suas mãos podem movimentar. Então eu digo para você assim, você que está aqui comigo, pegando essa mensagem oracular das runas, você não pode se fazer de rogada nesse momento, não pode se fazer de rogado, sabe? É você seguir os seus instintos, o diabo é muito sobre os instintos também. Dependendo da orientação oracular, a gente tem que ter o controle dos instintos. E dependendo da orientação, a gente tem que seguir os instintos. Você vive dias aqui onde o oráculo mostra benéfico para você seguir os instintos. Buscar fazer, sabe, o que você pensa, a sua cabeça é a sua sentença, ouvir os sinais do seu corpo, como o seu corpo reage a certas possibilidades, a certas oportunidades que você tem de viver tais coisas, com discernimento, é claro, mas sabe, é muito aqui no sentido de desfrutar da vida, né, de considerar que a vida precisa ter prazer, sim, e isso tudo está muito para você aqui. E no meio disso, eu noto, sabe, gente que às vezes fica ali com aquela pontinha que pode ser muito de gente invejosa, sabe, que não consegue criar as próprias oportunidades, então tá ali sempre dando um jeito de secar a vida alheia. É disso que esse trechinho aqui tá falando para você, tá? Especialmente com o que nós vimos aqui, que fala muito assim de uma energia carnal mesmo, sabe? De alguém que você pode conhecer, de quem se reaproxima de você, sabe? E chance de momentos aí muito interessantes a dois, enfim. Essa grande energia está aqui. E mais o fato de você, com certeza, viabilizar, sabe? Projeto pessoal, pegar, meter a mão na massa para fazer o que você quer, se bancar e lembra, a sua cabeça é a sua sentença, não é nas opiniões que você deve se basear não, tá? Então, procura seguir tudo isso e eu acredito que vai ser sucesso, tá? Que você realmente recebe revelações da vida aqui que vão abrir a sua mente e vão te ampliar os horizontes. Você vai descobrir mais a respeito do que a sua vida pode ser, mais a respeito do que você pode. Então vamos recolher agora e fazer a tiragem. Que hoje, então, acontece para você pelas cartas rúnicas. Então, sua pedra permanece na mesa. Vamos nessa. Aqui eu tenho a espiritualidade participando da sua vida, dos seus caminhos, ajudando a mudar uma situação desfavorável, tá? E isso daqui eu tô com a intuição muito forte da parte de relações pessoais, de relacionamento, principalmente falando de amor aqui, tá? Alguém na defensiva com você, tá? Uma pessoa ali meio fechada, com algumas ressalvas, de repente. Essa runa que é o martelo de Thor, é também a runa do espinho, muitas vezes é sobre aquilo que fere. Então, sabe, às vezes gente que fica ali sustentando muito de argumentos, de você fez isso, você fez aquilo, gente que fica te culpando pelas coisas e que aí vira cara para você. Aqui eu tenho força espiritual que traz mudança para essa condição, tá? Então tem uma movimentação para acontecer nesse sentido aqui e a gente fala sobre essa runa gerando, né, espaço para reaproximação, tá? É uma runa que fala de um sentimento de parceria que pode surgir a partir de uma inspiração espiritual, que alguém envolvido com você, né, recebe e aí revê um pouco desse posicionamento aqui. Então nós temos exatamente isso que está para acontecer na sua vida. Temos aqui uma intercessão espiritual no sentido de quebrar barreiras entre pessoas que se gostam e que precisam de algum modo
né, da convivência, porque isso faz sentido para ambas as partes, mas às vezes são os melindres que ficam ali atrapalhando os argumentos, essa coisa do ser humano de ficar complicando tudo, né, de se magoar demais, de ter dificuldade para transmutar certas coisas. Então, por isso é que vem aqui uma força espiritual protegendo os caminhos e te ajudando aí nesse sentido, tá? Então temos um apoio da espiritualidade para a melhoria das relações. Aqui eu vejo caminhos que se abrem a você, trazendo muita força de realização, força de conquista com novas possibilidades, tá? Então, abertura de caminhos você terá para que você possa realmente se libertar das correntes do diabo, né? E seguir viagem. Essa é uma runa muito disso, tá? De seguir viagem e você sendo a pessoa fortalecida por certas experiências de vida que você teve, situações pelas quais você passou, especialmente no sentido de quanto você deixou de viver conforme o que a sua alma sempre pediu, tá? Então nessa hora aqui, eu quero que você faça uma pequena reflexão, tá? Durante a leitura mesmo, se você quiser pausa um pouquinho do vídeo para seguir, mas o que eu quero que você reflita é assim: quantas vezes você deixou de fazer o que você queria por causa de alguém? Ou pelo medo de alguém não gostar, ou pelo medo de desagradar? Quantas vezes? Tá? Então a gente está com muito disso em jogo, na libertação que você tem, onde você se banca, onde você reassume a sua personalidade aqui, e é isso que te dá, sabe, as rédeas da sua vida nas suas mãos. Essa é a runa disso, Raido, para você poder seguir viagem, determinando a direção de vida para você, tá? Então aqui a gente tem os caminhos que se abrem. Por quê? Porque você está se abrindo aos caminhos, percebe? Então, como a leitura do oráculo, ela não cumpre só o papel de te dizer o que vai acontecer, mas também te ajuda a se perceber. Muitas vezes também é esse espelho no qual você consegue se enxergar melhor, onde o oráculo também levanta muito das suas questões internas, né? Para você se compreender, para você ter a chance também mais clara de se reposicionar. E com essa runa eu vejo você saindo mais forte, sabe, dessas experiências de vida. E você, muito provavelmente, eu quero que você compartilhe comigo nos comentários, se você se sentir à vontade, se você está numa vibe assim: olha, nunca mais eu vou, né, deixar de fazer o que eu gosto, ou fazer o que eu quero por conta de alguém, nunca mais eu vou desperdiçar a minha vida nesse sentido, me restringindo por conta do que os outros acham, sabe? Quem me aprova ou quem não aprova, não tô nem aí. Agora minha vida é sobre o que eu acho, o que eu quero. Isso é um processo de fortalecimento interior, tá? E também de amadurecimento da sua parte, porque amadurecer também é isso, também é deixar de se importar, sabe? Com certas coisas, com certas pessoas que às vezes ficam tirando força do seu caminho, pessoas que ficam te desencorajando no sentido de você perseguir os seus sonhos, porque são pessoas que não realizaram os próprios e aí ficam, né, querendo determinar que você também vai fracassar no que você quer. Não permita mais isso, tá? Essas runas vêm te dizer exatamente, né, vem trazer esses dizeres, né, e cumpre um duplo papel aqui. O primeiro, para você ter diante de si um espelho acontecendo aqui, para você poder se perceber dentro disso, tá? O segundo, essa situação acontecendo, você vivendo esse processo, com o que está para acontecer, coisas rápidas que você pode alcançar, porque aqui tudo isso está ganhando força para você poder viver. E a vida está realmente te dando aqui as possibilidades. Runa de renovação, runa de fertilidade, experiências que nascem aqui, tá? O que está sendo preparado no seu nome. E você está muito perto de poder alcançar, porque você agora é a pessoa que está pronta para isso. Acredito que até há pouco tempo aí você ainda não era. Você ainda estava preso a muitos conceitos, algumas crenças limitantes te afastavam dos seus propósitos. E agora você é uma pessoa que tem mais consciência disso.
E essa própria leitura está te proporcionando bastante dessa consciência, para você entender quem você é, conectar o que você quer, saber do que você pode e pronto. Vou lá e vou fazer e vou viver sim. E às vezes doa a quem doer, tá? Olha, aqui a gente tem muito dessa parte de relacionamento, de parceria afetiva, tá? Parceiros afetivos, enfim. Nós temos aqui. Por quê? Gebo fala muito disso, tá? De relacionamento, de conexões que nós temos, né? E que envolvem pessoas. Muito da situação que se apresentou lá na primeira linha das suas cartas aqui, onde nós falamos, né? De quem pode ter argumentos contra você, quem tem motivos contra você, gente melindrada, gente numa defensiva, espiritualidade vindo movimentar mais dessa energia, tá? Alguém envolvido com você repensando esse tipo de postura. E aí eu vejo quem sai de uma posição aqui de ficar estagnando as coisas, né? Para considerar mais movimento direcionado, mais ação direcionada, mais atitude para viver, porque está em jogo o que tem para conectar como experiência, tá? De vida, como vida compartilhada. Então eu vejo aqui muito de uma situação que desembaraça para você, tá? E eu vou além de vida amorosa. Isso daqui fala sobre as relações pessoais, fala sobre os nossos contatos, fala sobre as nossas conexões. E aí cada pessoa participando aqui, cada um de vocês participando, recebendo essa leitura, sabe às vezes onde a coisa pega, né? Quer um outro exemplo totalmente diferente do que seria esperar por um contexto afetivo? Vamos lá, né? Assunto familiar, coisa difícil às vezes, né? Um assunto de justiça, herança, e aí um inventário, sei lá. E tem uma pessoa da família que às vezes é a pessoa que está enroscando tudo ali, sabe? Porque tem muitos motivos contra, tem muitos melindres, tem um histórico familiar complicado, é aquela pessoa que não quer colaborar e às vezes está enroscando a vida de 2, 3, né? Porque às vezes depende de uma assinatura e a pessoa não quer. É o que está aqui. É onde a espiritualidade intercede para o que está enroscado desse jeito, para que possa se movimentar, né? E aqui a gente vê a conexão perfeita da terceira linha lá com a primeira, onde as coisas que estão aí paradas, congeladas, né, ganham espaço para ação, né? Porque está em jogo o que diz respeito a mais de um aqui, tá? Então a gente tem aqui uma ideia de uma colaboração, gente que colabora, sabe? E quando a gente fala de gente que colabora, a gente fala de um relacionamento amoroso, a gente fala de família, a gente fala de equipe de trabalho, né? Às vezes tem no trabalho também aquela pessoa que ela parece que faz questão de atazanar, de enroscar a vida alheia. Você precisa que a pessoa faça ali uma tarefa, porque está dependendo dessa tarefa para você poder fazer a sua parte e entregar um resultado, e a pessoa fica cozinhando lá, embaçando para cima de você, sabe? Sabe essa coisa quando a gente não tem uma total autonomia de vida e a gente depende de alguém para dar um andamento num resultado que é sobre o todo? É o que essas runas mostram que tem acontecido, então é exatamente esse tipo de energia que se movimenta na sua vida, porque tem aqui mais colaboração, tá? Alguém envolvido com você aqui que se percebe sendo impulsionado a parar de ficar enroscando as coisas para fazer funcionar o que tem para funcionar. Seja um relacionamento mais produtivo profissional, sabe? Seja um contato familiar que também é mais colaborativo, no sentido de cada um poder viver mais do seu próprio lado, sem um ficar enroscando o caminho do outro. Seja um relacionamento amoroso, com as coisas que tem para acontecer, mas às vezes aquela pessoa que quer ficar testando, né? Criando disputinhas, torturando, né? Joguinhos. Isso daqui tem muito a ver também com essa coisa de joguinhos emocionais que as pessoas fazem, sabe? E dando aqui um momento de clareza, de poxa, pra que isso aí? Vamos parar com esse negócio, já deu, tá? Nessa parte de joguinhos emocionais, essa energia rúnica aqui mostra, olha, já deu, tá? E então eu percebi a conexão dessa linha com a primeira. A segunda está mais independente aqui, no sentido realmente dos seus caminhos, de você se fortalecer, tá? Até no que diz respeito a isso tudo aqui, para você não cair em recorrências, né?
nesse aspecto de quanto às vezes você se coloca na situação de depender de alguém para alguma coisa. Então dessa vez desenrola, mas fica um grande aprendizado, justamente para você se fortalecer, para você criar possibilidades aqui diferentes, né? Fazer diferente, tomar mais as rédeas. Então isso está sendo bem orientado mesmo, né? Para que esse tipo de situação não atrase a sua vida novamente. Então tem aqui grandes aprendizados também para você, né, conquistar, para acontecer dentro dos próximos dias. São situações que evoluem, soluções que se apresentam, assuntos que se resolvem, mas também deixando uma lição para você entender, né, como é importante conduzir certos assuntos de uma forma diferente aí no futuro, tá bom? Então essa foi a leitura para você na opção 2, na Ônix. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa aí o sininho para não perder nada. Fique à vontade nos comentários. Como eu digo, respeitosamente, os comentários são sempre aí todos seus e é um prazer para mim ver você participar. Ainda que eu não consiga responder, eu sempre passo visualizando, tá bom, galera? E às vezes uma situação ou outra, né, eu consigo responder sim. Vamos trabalhar, vamos seguir aqui. Agora trazendo para a mesa opção 3, jaspe vermelho. Tá aí no campo de jogo para você. O seu arcano é a torre. E aqui a torre vem para você dentro do que dá para acontecer nos próximos dias com um sentido de reformulação, reconstrução de vida, tá? Eu percebo aqui com o que eu estou intuindo dessa vez nesse arcano, e é curioso essa parte no tarô, porque cada vez que a gente abre, a gente sente de uma forma, tá? Algumas vezes são as coisas que desmoronam, são as ilusões, os castelos de areia que nós acabamos construindo, porque nos apegamos a coisas erradas, então a gente está assim diante de uma situação de precisar corrigir a vida, a torre que é a casa de Deus, né? Que também tem a ver com tudo aquilo que é colocado no devido lugar, pela participação direta da divindade, certo? E também esse arcano traz um sentido que é o que eu estou percebendo para você hoje aqui, o que eu estou sentindo para te passar, que é o sentido da reconstrução. O que está para acontecer na sua vida? Você conseguir se refazer de certas coisas pelas quais você passou, momento de você se reconstruir, entendendo. Sabe, esse arcano vem para você dessa vez com a seguinte ideia: você já está no momento onde você já passou por certas coisas, né? Aí pelo meio do caminho, então esse raio já bateu, o que tinha que cair já caiu, sabe? E aí você já está naquele processo agora de o pior passou, vamos levantar, vamos se refazer agora, momento de a gente se reconstruir. Então, o que está para acontecer na sua vida? Chances que a vida vai começar a te dar agora, sabe? De você conseguir viver a sua reconstrução. Claro que com certas questões internas ressignificadas em função do que você andou passando, tá bom? A torre, ela traz um sentido daquilo que pode nos surpreender, tá? É a vida mostrando que não é mais do mesmo. Esse é um arcano que é uma coisa assim, esquece. Não é um arcano de mais do mesmo, é a vida que surpreende, são situações inesperadas. Então eu digo para você, dentro desse processo de reconstrução, são as coisas ocorrendo também de uma forma que não é exatamente como você espera, tá? Não é um arcano de linearidade, sabe? Quando a gente espera que a vida seja mais linear, assim, e tudo vai se fazendo conforme os planos e tal, e né, cada coisa ali na hora certinha, não, tá? Aqui é um arcano que mostra uma certa ideia de um caos no sentido de não haver uma ordem dos fatores, tá? Isso é ruim? Não. Isso é neutro. Não haver a ordem dos fatores significa que a gente tem que estar aberto para as experiências que surgem tal como elas surgem, para a gente não deixar passar oportunidade. Porque às vezes vem o que você não está esperando, ou vem o que você está esperando na hora que você não imaginava. Mas beleza, veio, é agora. É a hora da vida, não é a sua. Conecta com a vida, tá? Então tudo isso tem a ver com a ideia de você ter um bom aproveitamento desse processo de reconstrução, que é esse arcano, que é a casa de Deus,
para a vida, tá bom? Aqui é a torre. Originalmente o arcano 16 é a casa de Deus. Então é essa energia que está no seu caminho. E essa não é uma energia ruim. Eu falo isso porque esse é o arcano temido do tarô. O arcano da morte é temido, o arcano do diabo é temido, a torre é temida. Não são arcanos ruins, tá? Todos os arcanos têm as polaridades e depende muito do que a gente está conectando aqui dentro do processo oracular para traduzir como mensagem, né? Abriu para mim, o que eu estou fazendo para você? Decodificando uma mensagem para te passar, entendeu? Então eu estou sendo aqui para você o tradutor dessa energia que se apresentou na mesa. É como um filme que você está assistindo e você colocou a legenda, né? O que está sendo colocado na mesa é o filme passando, eu sou a legenda para você, beleza? Então, vamos às suas runas. E eu quero que você escreva comigo assim, então, né? Eu vivo a minha reconstrução, porque você vai se fortalecer dentro dessa ideia do momento em que você está, que é o momento de você se refazer no seu caminho, sabe? Onde já passou, você já tomou a paulada, já rolou, sabe? Às vezes uma coisa de ruim que tinha para rolar, sabe? Você já está aí assimilando isso e você agora está no momento realmente de se reconstruir. Vamos levantar, vamos nos reerguer, porque tem mais vida. Então, fortalece, sabe? Isso no seu próprio ser e decreta, afirma aí, eu vivo a minha reconstrução. Que os seus caminhos sejam de luz. Reconstruir é luz. É força de fé que move para isso, né, gente? Ó, aconteceu isso ontem, hein? Só que a runa que ficou na mesa ontem, aliás, a runa que ficou na mão ontem estava aberta, essa ficou fechada. Então eu vou fazer assim com ela. Caiu. Tá tudo no jogo, beleza? Vamos lá? Olha, a primeira energia que me chama atenção na mesa é geralmente a que está mais próxima da pedra que te representa no campo de jogo. E que a gente tem aqui é Raido, que é uma runa de movimento, é a roda do Futark, né? Então aqui a gente tem a energia de você receber caminhos para passar, sabe? Caminhos que se abrem, você pode seguir viagem na vida. Então, pegando essa visão da torre, sabe? De reconstrução, hora de recomeçar, né? Chegou a hora de recomeçar, como já dizia o CPM 22. Então é isso para você, sabe? Cara, é você no seu caminho e vamos olhar para frente, porque é para frente que se anda, toma as rédeas da sua vida, segue viagem, sabe? Isso aqui significa a vida te dando caminho para você caminhar, tá? Então, eu te passo assim uma mensagem de muita tranquilidade para você que está aqui e de repente você está numa angústia, você está nas suas aflições, numa certa apreensão com a vida, né? Poxa, não sei, tô com uns pressentimentos meio estranhos aí. Olha o que eu te passei, né? Você já tomou paulada que tinha que tomar, sabe? Isso já aconteceu. Então agora você está se reconstruindo, agora é o seu momento. Dentro desse processo é muito importante você olhar para si também para perceber os seus caminhos aqui, tá? Que é isso que vai te ajudar a se mover. E eu digo, permita-se a caminhar com o que a vida está te dando agora, porque nós temos aqui prosperidade, nós temos parceria, nós temos surpresas muito positivas aí no seu nome, tá? Tem boas notícias para você, tá? Eu tenho aqui a ideia de movimentações muito positivas nos seus caminhos, parceria, gente ao seu lado em quem você poderá confiar, conquistas para a vida, conquistas emocionais, conquistas materiais. Então eu digo para você que é um grande momento, tá? Sabe quando você pensa assim, poxa, eu tomei tanta pancada aí, deve ter, né, alguma coisa boa no meu nome, devo ter ali um bônus para resgatar, né? Porque, ô, lasqueira, né? Já paguei aqui meus karma, eu acho, né? Todos nós caminhando sobre a terra somos devedores, mas aí você pensa assim, caraca, que dívida que eu devo ter, viu? Porque olha... E aí a gente fica assim, né? Naqueles momentos pensando, será que não tem um bônus aí para mim? Não, não tenho, né, alguma coisa interessante para resgatar? Pois é, tem, e é isso, tá? Então a gente tem aqui exatamente
as runas mostrando para você uma ideia que é a da calma depois da tempestade, sabe? Vamos olhar assim, olha, aqui o tarô começou colocando circunstâncias pelas quais, como eu disse, você já passou, sabe? Já aconteceu, ok? Então é isso, é assimilar e entender o momento de uma reconstrução, beleza? Isso se faz necessário. Aí a gente tem que fazer o quê? Levantar a cabeça, olhar para frente, tomar as rédeas para seguir viagem. E ninguém segue viagem para trás, pelo amor de Deus. Viagem a gente segue para frente que se anda. Essa runa está dando isso, que é a ideia também de você dar um ritmo para a vida, é a vida te convidando para viver e você precisando aceitar, né? Por quê? As coisas acontecem, como eu falei, no tempo da vida, não é no seu. Então, às vezes a gente está ali querendo prolongar uma fossa, uma sofrência, deixa eu aqui ouvindo os meus sertanejos, daqui a pouco eu saio daqui, não, sabe? A vida tá te chamando aqui, vamos lá, né? Muda esse som aí, muda essa trilha sonora aí, tá? Então, é bem isso, ok? Aqui eu vejo uma necessidade sua de olhar mais para si, tá? Então não é momento seu de ficar chorando leite derramado, de ficar chorando as pitangas, de se achar vítima de alguma coisa, coitado de mim. Não. Tira esses pensamentos aí da sua cabeça, tá? Você não é coitadinha, você não é vítima de nada. Coisas que aconteceram é porque assim foram e, como eu falei, a pancada já passou, tá bom? A gente tem que saber vencer também, né? Essas circunstâncias. E por isso que eu tenho essa runa, que é a runa da necessidade, onde a gente tem que perceber o que está mais em nós, né? O que é mais necessário para mim agora, né? Como eu preciso me cuidar, quais são aqui os primeiros movimentos que eu tenho que fazer em meu próprio benefício. E aí a runa está te orientando, olha, os caminhos estão te abrindo, olhar para frente, seguir viagem. Isso é o melhor que você faz por você agora, tá? Circunstâncias novas para sua vida, eu estou percebendo aqui você lidando com alguém muito maduro para poder estar ao seu lado e fazer valer. As runas estão dando isso, tá? Ah, Leandro, isso pode ter a ver com uma reconciliação amorosa ou com um novo amor para mim? Olha, eu vou deixar em aberto, tá? Até porque a gente está em uma leitura coletiva, então tem as particularidades. É muito delicado aqui a gente, dentro de uma leitura coletiva oracular, querer decretar as coisas para as pessoas, né? Mas uma coisa eu te falo, tá? Realmente ficar chorando pitanga e leite derramado não vai levar a nada. Então, se for a sua ideia a de viver uma reconquista amorosa, tá? E só um detalhe, tá, gente? Quando a gente vem pro oráculo, não é só sobre vida amorosa, não é sobre só a pessoa, aquilo, a pessoa, isso. É principalmente sobre você. Então, tudo isso tem a ver mais com você do que qualquer outra coisa, qualquer outro alguém. Sempre. Tá? E eu sempre passo aqui mensagens, sim, para o amor, porque o amor faz parte da vida, só que não é só isso, né? Também é trabalho, também é família, são os projetos pessoais, é caminho espiritual, tudo isso eu envolvo nas minhas leituras, porque isso é falar da vida, e a gente só pode viver bem olhando para a vida como um todo. Se a gente olha só para parte dela e trava ali, a gente desequilibra tudo e por isso que nada funciona, tá? Então essa consciência, sim, eu trago muito para vocês aqui. Mas nessa parte específica de relacionamento, de vida amorosa, eu digo para você, né? Se ficar travado nos argumentos do passado, nas suas dores, né? Nos ressentimentos que você tem, no que você acha que alguém fez de errado, e será que sente culpa, será que se arrepende, vai se desculpar, ó, sai dessa, tá? Aqui a gente tem uma importância gigantesca de virar o disco, sabe? Para dar possibilidades, ok? Então, se a ideia for a de uma reconquista amorosa, tem que saber aí, ó, dar uma relevada muito grande em tudo que já foi. E aí entra em jogo uma coisa que eu tenho muito para mim, tá? E essa é a parte que eu acrescento a minha forma de ver dentro do seu oráculo. Você poderá concordar ou não, tá tudo certo, ok? Não estou aqui impondo verdades, tá? É só o compartilhar de uma ideia. Mas dependendo da situação, falando de amor, o que eu penso? Que muitas vezes acaba sendo mais difícil, né, querer retomar uma caminhada com alguém do passado,
do que a gente se propor a tocar para frente, conhecer alguém diferente e escrever uma nova história. Porque se alguém do passado, dependendo de como foi, tem muita carga ali. E tudo isso às vezes fica vindo à tona e é aquela lavação de roupa suja, um joga prato no outro, sabe? Um sempre tem uma pedra na mão para jogar no outro, sempre tem um motivo, um argumento que ficou ali, sempre tem o que não se conseguiu perdoar, sempre, né? Na primeira discussão tudo isso vem à tona. Aí você fala, porra, desculpa a palavra, né? Você fala, poxa, me corrigindo aqui. Então quer dizer, eu achei que essas coisas estavam desculpadas, mas não, tá tudo aí. Tá. Por quê? O ser humano não esquece. O ser humano não é desses que esquece as coisas, né? Então, isso muitas vezes torna mais difícil, né? Seguir numa caminhada com alguém, tá? Então, se a sua ideia for a de uma reconquista, pensa, será que se de repente você tá nessas questões assim, sabe? Será que a pessoa se arrepende? Será que sente culpa? Será que vai se desculpar? A ideia para você é não. Tá bom? Não, não tem essas coisas para serem tratadas, teria que ser assim, meio que dar um reset em tudo e vamos daqui. Mas então a pessoa vai meter o louco pra cima de mim para querer estar ao meu lado? Não, não é sobre meter o louco, é sobre não sentir culpa pelas coisas que você acha que o outro tem culpa. Aí fica na sua visão, é fácil para você a ideia de querer estar com essa pessoa novamente? O que é mais forte em você? É sentimento ou é ressentimento? Se for ressentimento, eu já digo aqui, não vai dar, não espere gente que fique se retratando com você porque não vai rolar, tá? Temos aqui um processo de amadurecimento sim, de quem quer estar ao seu lado, mas sem condições. Então se você entende que com tal pessoa é como você poderia ser feliz, mas você talvez esteja impondo condições para ser feliz, não vai dar. Abra mão das condições para poder ser feliz. Sou muito claro com você aqui, te passando essa orientação com o que está no jogo. Eu vejo energia de renovação aqui, tá? Casais que podem sim se entender, tem um processo de amadurecimento, mas não tem essa coisa de vamos voltar naquele velho assunto, isso ficou mal resolvido. Não, teria que relevar muita coisa aí. Você é capaz disso? Maravilha. Você não é? Considera deixar para trás, seguir viagem, levantar a cabeça, conhecer alguém diferente. Você não está aqui para depender de uma pessoa só no mundo. Ser feliz é um direito seu, está no seu nome sim, e você, se entende que ficou tudo muito difícil com alguém, tem totais possibilidades, né, de ter alguém que te sirva melhor ao seu lado, simples assim, tá? Então a gente tem essas circunstâncias, falando aqui de vida amorosa, né? Falando agora de parte material, essas runas mostram para você caminhos aqui muito importantes, onde você consegue ter melhoria de vida, resolver dívidas, tá? São aqui ganhos que você consegue alcançar para se resolver, para melhorar financeiramente. Resultados melhores do que você imagina, com de repente alguma situação que você se permite, a qual você se dedica. Claro que não dá para ficar contando com golpe de sorte, tá? Mas o que eu percebo aqui para você, no que diz respeito a trabalho e finanças, o jogo orientando com o que está para acontecer na sua vida, chance que aparece no sentido de parceria, de contato profissional, de sociedade, de algo que você pode desenvolver junto com alguém, e isso sendo muito lucrativo, tá? Então fica aí fortemente para você considerar. Mais difícil materialmente, né, financeiramente, para você querer ir só com as próprias mãos nessa hora, tá? Isso nós temos como orientação do jogo. Vou dar uma olhada com o que nós temos aqui, tá? Essas duas runas que estão exatamente no centro do seu campo de jogo, tá? E você percebeu que cada uma delas estava com outra fechada por cima. Aqui eu tenho a runa da colheita, eu tenho a runa dos aprendizados, as duas, né, fechadas, uma diretamente relacionada à outra aqui. Então, por que está difícil de ter as coisas que você quer? Porque está faltando assimilar as lições da vida. Está faltando sabedoria para aplicar o que você aprende. A gente percebe que tem erros aí sendo repetidos, tá? Então, te acontece, está para acontecer na sua vida, ou que a gente encara para os próximos dias, que situação? Essa visão também de mais alcance de sabedoria para viver, assimilar lições para não repetir erros, tá? Então,
Olha como muito é com você aqui, né? Às vezes aquilo, voltando a falar de amor, o que a gente fica ali, às vezes se demorando demais e esperando demais coisas de alguém, esperando que fulano esteja culpado, que fulano se arrependa, o que vai fazer, se vai me procurar, né? Se sente culpa e etc, sabe? Será que são erros da outra pessoa? É outra pessoa que tem que se arrepender ou você que tem que perceber o quanto está derrapando, o quanto está aí te faltando sabedoria, o quanto você não está conseguindo aprender com certas coisas do caminho para poder seguir, né? Por que está faltando resultado? Porque está faltando aprendizado, né? Então essa é a runa que traz muito da força assim da comunicação de Odin para a vida, que nos inspira, uma runa muito forte de inspiração, de comunicação luminosa, de inspirações do alto, que às vezes a gente acaba se fechando a todos esses eflúvios. Por quê? Eles vão contrários ao nosso ego, ao que a gente quer, e a gente fica insistindo no que é a vontade, no ego nos dominando. Então a gente tranca a mensagem para a sabedoria espiritual, para a sabedoria ancestral, porque nada disso está falando a respeito da minha vontade. Sou mais a minha vontade, sou mais o meu ego. E a gente fica o quê? Sem resultado, derrapando, não tendo colheitas, sabe? Então, eu digo para você, e enfatizo um pouco dessa parte de vida amorosa mesmo. Não é sobre fulano, fulana se sentir culpado, se arrepender de coisas com você ou querer se desculpar. É sobre você ter que virar o disco em relação a isso tudo que é onde você está se doendo por coisas do passado. Mas foi a pessoa que aprontou, então se aprontou não te merece, sai fora. Não é você esperar que se arrependa e venha, tá? Estou sendo bem prático com você aqui nesse sentido. Não estou te mandando fazer nada. O oráculo não manda você fazer nada. Não determina o que será a sua vida. Não determina as suas decisões. Um oráculo não escolhe por você, mas ele te mostra as circunstâncias, te ajuda a ter mais percepção, a abrir os olhos. Diante de tudo isso, se você prefere escolher ser a pessoa ainda cheia dos seus próprios motivos e cheia das suas próprias razões, ok. Só que entenda, você pode estar aí esperando por movimentações de um certo alguém e esse certo alguém achando que não tem que fazer nada a respeito do que você acha que tem que ser feito. E aí quem perde tempo é você. O prejuízo é seu, não é o outro que perde tempo e que se prejudica, é você que perde, tá? Então, às vezes é sobre a gente, né, ter esse estalo e receber essa energia, né, que vem aqui, olha, da torre, o raio que bate ali, a casa de Deus. Por que que a gente tem essa intercessão do alto? Por que que a divindade interfere, né, assim na experiência humana? É quando a experiência humana está mal conduzida. E aí vem a casa de Deus, espera aí. Vem a divindade para pôr ordem na casa, porque ali não está rolando, né? Então, às vezes precisa ser um pouco mais radical certas coisas para a gente perceber, porque o ser humano é assim, né? A galera não fala que a maioria dos aprendizados são pela dor, não é pelo amor. É quando a gente fica na encruzilhada que a gente, né, se liga em certas coisas. É quando a gente toma umas aí, né, umas da vida, que a gente percebe, opa, peraí, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que andar direito, porque se eu não mudar, se eu não andar direito, se eu não ressignificar, se eu não viver os aprendizados que a vida está mostrando que são importantes para mim, não vai dar nada certo, né? Não vai. E então é sobre a gente ampliar a percepção, tá? E aqui ficou muito evidente, galera, tá? Estão faltando resultados, as colheitas parecem escassas porque falta aprendizado. Temos erros repetidos que estão prejudicando a caminhada, tá? Então, é hora de assimilar para seguir viagem, ressignificar algumas coisas, principalmente com o que envolve energia de relacionamentos, para que se possa viver colheitas. E pensa no que eu falei. É reconciliação amorosa, é um novo alguém, depende do que você busca. E se for a ideia de reconquista, de você querer um certo alguém, vai da sua capacidade de ter desprendimento das coisas que já foram, tá? Se for para esperar que tais assuntos estão pendentes e ficou mal resolvido e precisa ser tratado e tal, não vai ser por aí. Lembra do que eu falei? Você quer ser feliz, abra mão das condições para ter a felicidade, tá?
Não sendo possível, não sendo fácil, então viva um desprendimento. Aí é a energia de desapego da torre, tá? Para você alcançar mais força de vida. Ok, gente? Bom, então, agora vamos dar uma olhada nas suas cartas rúnicas. Vou recolher aqui as sementes. Sua pedra permanece na mesa. Vamos às suas cartas. E assim, um detalhe que eu quero comentar, que quem vem aqui para participar comigo, não são leituras só para ficar te contando o que vai acontecer, fazendo adivinhações para sua vida, tá? Tem muitas visões de vida que você tem a chance de pegar aqui. Porque eu sou o sabichão? Não, porque o oráculo nos passa essa sabedoria que eu transmito a você, tá? O meu papel é me dedicar ao estudo aqui, da ferramenta, das runas, né? Para ser alguém capacitado para fazer uma leitura consistente para você. Então é a sabedoria do oráculo que eu traduzo para você. Pelo meu esforço pessoal, né? De todo o estudo para poder estar aqui. Olha, aqui nós temos uma mensagem de esperança, tá? Para você viver dias melhores. Então, é a vida melhorando e a gente tem aqui mais participação espiritual na sua vida, você como alguém mais forte, você como uma pessoa mais madura, mais disposta a receber, né, as mensagens da vida. Toda aquela parte de comunicação espiritual da qual nós falamos agora há pouco, né? Onde você, de repente, andou trancando muito, se bloqueando muito a essa energia, porque tudo que era sinalizado a você contrariava o seu ego, a sua vontade, né? Contrariava a sua vontade, onde você era a pessoa dominada pelo seu ego. Agora eu vejo que você não é mais. Rolou uma clareza nesse aspecto. E a própria vibração da torre fala disso também, né? Por quê? Como eu falei, já passou a pancada, né? Você já tomou aqui a paulada da vida, então já bateu a lição. É o caso de assimilar para você seguir. Não dá para continuar travando mais na mesma. E aqui eu percebo uma energia de amadurecimento, tá? E de mais comprometimento, tá? Que a espiritualidade te chama para ter. E aqui eu noto você como uma pessoa mais receptiva. Tem uma mensagem de esperança, de dias melhores. O que você talvez esteja precisando é que a vida te mostre um caminho, te dê uma luz, sabe? E é exatamente essa é a runa que traz essa luz para você, para que você possa se firmar nas suas crenças também, voltar a acreditar na vida. Talvez tenha uma dificuldade para você, sabe, de tentar de novo, de se reconstruir, né? Você talvez esteja numa de ficar querendo catar os cacos daquilo que já foi, porque você não está percebendo uma luz, uma direção que tenha um caminho que a vida tenha para te mostrar uma ideia de felicidade, onde talvez você achava que tinha e não tinha, sabe? A vida pode ser mais e tem tudo para ser mesmo, e assim será se você se permitir, tá? Essa é a luz que vem, onde você consegue absorver e, eu acredito, né, também rever as suas crenças aí, a sua forma de lidar com o espiritual, com a sua religiosidade, a ideia de o quanto você tem acreditado na vida, né? E vamos lá, gente. Essa questão de acreditar na vida, muita gente acha que é só se a vida te mostrar, te sinalizar que dá para fazer exatamente o que você quer. E esse é que é o erro de muita gente, né? Porque acreditar na vida é a gente se permitir a ver o que a vida tem para mostrar de melhor. A gente pode ter travado a cabeça numa direção que não era tão boa quanto a gente acreditou que fosse. Então a gente tem que saber viver desprendimento. Por isso que você recebeu essa energia aqui, que é muito de uma intercessão do alto, tá? Onde sozinho o ser humano não consegue
ter a clareza necessária, os insights necessários, né? Perceber da forma adequada certas situações. A gente precisa, como eu falei, geralmente não é pelo amor, é pela dor que se entende. Então você viveu isso para te trazer uma clareza. E aí, talvez você seja aquela pessoa assim, beleza, só que eu só preciso que a vida me mostre uma direção, né, que me dê uma luz aí do que pode ser daqui para frente, para que eu consiga dar esses primeiros passos. E é exatamente o que acontece aqui para você nos próximos dias. Então, né, escolha viver, tá? Abra-se também a essa energia, porque para quem não se abre fica mais complicado. E aqui, olha só, né, que interessante. Lembra que eu falei? Essa runa estava lá, no centro do seu jogo, que é a runa que eu falei, onde a sabedoria tem faltado porque tem erros se repetindo, né? Porque você não acolheu muito bem as mensagens do alto ultimamente. Lembra que eu falei que é uma runa que traz muito da força de Odin, né? Que vem nos trazer inspiração quanto às atitudes mais assertivas, os caminhos mais certeiros para a vida. Olha o Odin aqui, do lado da runa, tá? Aqui, então, essas duas runas vêm trazer exatamente a possibilidade de você reescrever a sua história, tá? Ressignificando muita coisa. Aqui, essa é uma runa que fala exatamente do desprendimento que você precisa ter das circunstâncias passadas, onde você rompe com uma parte da sua história que não te serviu. Eu noto aqui essa comunicação espiritual fortalecida te chamando a atenção para isso, tá? E é interessante que essa runa, algumas pessoas gostam de ver também como, perceba aqui comigo, uma porteira, né? Onde você cruza essa porteira e onde você acessa ali novas possibilidades. A ideia de cruzar um portal e viver novas descobertas, eu vejo o espiritual aqui te chamando para isso, sabe? Faça esse movimento, permita-se. Vejo você aqui num grande impulso para viver realmente uma ruptura com o seu eu do passado, sabe? Então, você deixando de ser aquela pessoa que não se encontrou na vida, para que agora você possa estar no caminho, para que você possa se redescobrir na sua jornada. Então eu vejo muito disso. E é claro que toda essa condição ela está intrinsecamente ligada à ideia de quanto a gente consegue vencer as nossas próprias dores, sem esperar que alguém venha nos curar. Então eu vejo você aqui saindo daquela situação, da ironia da vida, que é de ficar esperando quem jogou a pedra vir te fazer o curativo. É você percebendo a atitude errada de quem te jogou a pedra, tratando isso como tem que ser tratado, vendo isso como tem que ser visto, e você tratando da sua ferida e não esperando quem deu a pedrada vir fazer o curativo. Você aprendendo a se curar, dando o devido valor a quem te apedrejou, e principalmente o devido valor a si mesmo, para poder seguir, tá? E aqui a gente tem você, depois disso, né, como a pessoa mais pronta para viver, tá? Essa é uma runa que mostra você mais, dentro desse nosso contexto aqui, você mais na posse de si, com mais armas para lutar, você como uma pessoa mais preparada para enfrentar situações, onde você recupera inclusive o seu poder ancestral aqui, né? É você se lembrando de onde você veio, das suas raízes, da sua origem, é você honrando pai e mãe, seus ancestrais, seus antepassados, sabe? Então eu estou percebendo aqui uma luz muito forte sobre você, no sentido de te permitir enxergar da seguinte forma: peraí, por que que fizeram isso comigo? Como que eu deixei que fizessem isso comigo? Como que eu fui uma pessoa tão maltratada assim? Como que eu permiti, sabe? Como que eu fiquei tão refém das circunstâncias dessa forma? Em que ponto eu abri mão do meu poder, de quem eu sou? Em que ponto eu desonrei todas as minhas forças ancestrais? Espera aí, agora eu vou resgatar tudo isso, tá? E é exatamente você aqui, reassumindo o seu poder, e isso te trazendo um sentimento de paz muito grande. Isso te ajudando a se reencontrar nos seus caminhos, a voltar a recuperar a alegria de viver. Vejo você aqui alcançando essa energia. E essa runa traz
uma força muito poderosa de boa convivência, de confraternização, de você estar com pessoas certas e não ficar insistindo em ter a companhia errada. Por quê? Muito simples, porque acontece o que eu te mostrei aqui. Você sai da cilada de ficar esperando quem te apedrejou vir te fazer o curativo. Você atribui os adjetivos certos a quem te apedrejou e você é a pessoa que fala, peraí, né, me machuquei aqui, tá bom, eu vou me cuidar, eu vou fechar essa ferida, eu vou seguir, eu sou mais eu, sabe? Então isso é sobre você se resgatar. Percebo que você tem andado numa sensação assim muito forte de falta de paz, mas é por isso, tá? É porque você se desconectou da sua força ancestral, de quem você é, né? Num dado ponto da jornada aí você se esqueceu de quem você veio, você desonrou quem fez por você, quem cuidou de você, desonrou a sua própria história. E aí você está agora aqui perto de resgatar isso. E é essa situação que te reposiciona no tabuleiro da vida, onde você tem mais armas para lutar, você aprendeu a se defender. Quem te feriu no passado não consegue mais agora, né? Se você se propuser a lidar com alguém diferente, você é a pessoa que não vai cair, né? Nas mesmas conversinhas de antes, nas mesmas situações de antes. Por quê? Isso é sobre a sua autoestima, é sobre o seu valor próprio, o seu amor próprio, tá? E é aí que você consegue ter a alegria de viver, porque você está no alinhamento com a sua essência. E é isso que a espiritualidade quer de você mesmo. Não à toa você recebe aqui a runa de comunicação, que traz muito de uma força de Odin, juntamente com a runa do próprio Odin aqui, né? Então aqui é você realmente vivendo uma experiência muito renovadora, conseguindo se desvencilhar de tanta coisa aí que fez mal. Isso vai te dar uma clareza muito grande, então eu vejo você se fortalecer, tá? E eu não posso deixar de dizer, fechando a sua leitura, que o que está muito nas entrelinhas aqui do seu jogo é você superar dependências emocionais, é você quebrar essas correntes que muitas vezes são obsessivas. Então, essa energia de paz que você resgata também é uma paz espiritual, porque tem a ver com seu realinhamento interno. Então, obsessores que andaram te perseguindo, alimentando em você certas ideias obsessivas, e eu quero que você reflita agora comigo. O quanto você andou com pensamentos repetitivos e uma sensação de que não eram pensamentos seus. Pensamentos que você não controlava, mas que simplesmente invadiam o seu campo mental e te despertavam um certo sentimento e você ficava para baixo. Isso é aproximação de espírito negativado, tá? De obsessores. Por quê? Era aquela frequência na qual você estava. A partir do momento que você muda uma chave interna aí, meu amigo, minha amiga, não tem mais dessa, tá? O obsessor não cola mais na sua, porque você está na sua melhor conexão. E é exatamente o que as runas trazem, com o que está para acontecer na sua vida. Então, assim, uma dica muito forte minha é, seja mais você e não lute contra, sabe, as circunstâncias. Não fica remando contra a correnteza. Desenvolva a sabedoria de entender como deve se entender tudo o que aconteceu, porque isso é que vai te ajudar a se resgatar, tá? Para você se curar, não depender que alguém te cure. Você aprende a se curar, você tem a sua autocura, as respostas mais valiosas que você busca na vida estão dentro de você e você está muito perto de saber disso. E aí é onde você terá totais possibilidades de viver na sua potência, de melhorar afetivamente, melhorar financeiramente. Tudo isso está no seu nome. Está no seu nome, tá? Então coloca aí para mim. Eu recebo. E que tudo isso realmente possa te servir para te impulsionar e fortalecer a sua caminhada. Tá feito o nosso trabalho de hoje. Gente, né? Essa foi uma leitura bem forte e eu desejo que ela tenha te tocado onde precisou tocar. Claro que é sempre coletivo o que é feito aqui, cada um com as suas particularidades, individualidades, você sentindo o quanto ressoa, mas eu espero que se você veio até aqui, fez essa escolha, né, e tinha essas necessidades, que essa leitura então tenha realmente te tocado para que você viva melhor, sabe? É o meu desejo.
por você. E é o meu propósito com esse trabalho. Eu não estou aqui para ficar fazendo adivinhações, suposições sobre a vida, é para que a gente possa ter melhores caminhos. E eu estou recorrendo principalmente às runas para fazer esse trabalho, porque é um oráculo de muita força ancestral, né, gente? Ah, são só esses risquinhos aí, né, nórdicos, né? Não tem aquelas cartas super coloridas do tarô e tal. Gente, mas aqui é poder ancestral, tá? Isso traz muita transformação para a vida, sim. Então, se a gente está na sensibilidade de acolher toda essa energia, a gente tem mais potência para viver. Então, que você tenha uma vida mais potente. Que assim seja, assim se faça. Gratidão por estar aqui. Se você curtiu, deixa aí o seu like, seu hype, se inscreve, ativa o sininho, o campo dos comentários, respeitosamente, sempre são seus. Fique à vontade, um beijo e até a próxima.